Boa tarde, bem-vindos ao webcast da Fidelidade com o Jornal de Negócios, um webcast onde discutimos assuntos da atualidade. Hoje temos connosco um médico que sabe, que acompanhou a pandemia, que sabe de saúde pública, é aliás uma figura pública que tem aparecido regularmente na televisão a dar-nos o contexto sobre o que está a acontecer, Bernardo Gomes, e que nos vai explicar o momento que estamos a viver, os cuidados que têm, se as políticas públicas que foram desencadeadas foram as mais adequadas e como é que podemos perspectivar o que aí veio. Muito obrigado por estar connosco, Bernardo. Em que ponto é que estamos? Temos os números agora finalmente da pandemia começaram a cair. As pessoas ficam um pouco sempre ansiosas, sem perceber se as políticas públicas que foram delineadas e que estão agora em execução são demasiado brandas. Parece-lhe que elas são brandas ou são adequadas ao momento que vivemos? Obrigado pelo convite, desde já. Eu acho sempre que as pessoas tendem a ver as coisas neste momento de vivência coletiva, sobretudo em que as redes sociais estão mais presentes, do 0 ao 1. Ou seja, acho que as pessoas veem as coisas de uma forma muito absoluta e, na prática, aquilo que nós tivemos foram 2 anos e 4 meses, nesta altura, 2 anos e 4 meses, com coisas bem feitas, coisas mais ou menos bem feitas e coisas muito mal feitas. E, portanto... Então, mas já vamos depois partir exatamente disso, do mal feito para o bem feito, enfim, etc. Mas agora, neste instante, temos uma parte substancial da população vacinada. As restrições são cada vez menores ou praticamente inexistentes. Existem cuidados, recomendações. Parece-lhe que o ponto que existe, que as regras que existem são as corretas, ou deviam ser mais restritivas ou, enfim, diferentes? Eu julgo que no final de abril, o que foi o sucedido com o final das obrigatoriedades, incorreu num erro, que foi não substituir o obrigatório por recomendações claras. E na prática o que aconteceu foi esvaziar um balão em que as pessoas sentiam até alguma contestação social com algumas obrigatoriedades, viram aquele momento como um momento de libertação, digamos, de um conjunto de restrições. Era essa a expressão que se usava, o dia da libertação, exatamente. E incorrem equívocos, como equívocos que passámos antes. Lembro-me perfeitamente da expressão do milagre português, alguns em outubro de 2021 também, o dia da libertação. Acho que é preciso ser factual aqui e dizer, nós ainda estamos em pandemia. Nós estamos a viver uma pandemia, não é agradável, mas é o que é. Ou seja, nós na prática temos um vírus novo que se está a adaptar à humanidade e que tem uma capacidade de mutação muito razoável, e que foi deixando a sua fatura ao longo do tempo. Ou seja, nós perdemos pessoas que morreram, infelizmente, ainda bastantes. Tivemos pessoas também, não só as vulneráveis, mas pessoas que tinham suscetibilidades genéticas, infelizmente, a partirem. E depois, como população, fomos acumulando imunidade. Imunidade essa que, infelizmente, para este vírus não é tão linear assim. Até porque a exposição deste vírus faz com que, em algumas pessoas, pelo menos, nós tínhamos fenómenos de imunossupressão e há uma complexidade que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, até mesmo para os profissionais de saúde, é que podem até coexistir fenómenos de autoimunidade com imunossupressão. Então já nos vai explicar esses dois pontos, porque é de facto um ponto relevante. Portanto, nesta altura não existem grandes limitações, existem recomendações, como disse, as pessoas podem frequentar, enfim, todo o tipo de estabelecimento, a máscara não é obrigatória, exceto em alguns poucos e raros momentos. Se tivesse que perspectivar o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 9 meses, acha que pode haver um recuo do que aconteceu até agora, súbito, porque surge uma variante mais agressiva? Sendo muito concreto, o que aconteceu, e só terminando, nós basicamente levantámos a tampa do controle no preciso momento em que tínhamos uma afirmação de uma variante nova, da BA5, que tem invasão imunitária, ou seja, parte da resposta imunitária prévia não serve, e muito transmissível. E, portanto, na prática, o que nós tivemos foi um fenómeno de transmissão muito intenso. Aliás, viu-se o que é que aconteceu, e o que está a acontecer agora, na prática, é que nós, se fomos dos primeiros países europeus a viver isto com esta intensidade, outros países irão também passar por processos algo similares. E aquilo que se prevê nos próximos tempos, ou seja, estamos a falar de um prazo muito curto, é que nós temos algumas semanas em que, na prática, esse património imunitário recente, sem a presença de novas variantes, vai fazer com que, em termos de efeitos agudos da Covid-19, nós sejamos melhor. Não tínhamos tanta noção do impacto agudo da Covid-19. Isto estou a falar a muito curto prazo. Mas foi muito claro quando se levantaram essas restrições
que estávamos já perante uma nova variante do vírus e, portanto, quer dizer, vocês, médicos, especialistas em saúde pública, o Bernardo em concreto tem uma especialização muito forte nesta área, era evidente que havia essa coexistência, isto é, que estava a levantar-se a tampa, estávamos a baixar as barreiras no momento em que havia uma variante nova. Era claro para os médicos, era claro para vocês isso mesmo. Eu acho que foi muito engraçado, e perdoem-me a expressão, do final de fevereiro até o final de abril, grosso modo, eu julgo que nós entramos num ponto de equilíbrio até matemático, porque nós estávamos com um chamado RT ali a namorar o 1, ou seja, havia uma forte incidência da doença, da Covid, mas as coisas estavam ali no limiar, e o que é que aconteceu foi, nós retirámos um conjunto de restrições no preciso momento em que esse equilíbrio já estava ali a ser ameaçado pela presença, efetivamente, desta variante. E, portanto, o que me parece que aconteceu, e na prática podia ter sido evitado, era nós termos tido tanta coisa ao mesmo tempo. O que me parece também é que é possível, e era possível, nós termos preparado isto de outra forma, no sentido em que, não com as obrigatoriedades, digamos assim, ainda que seja discutível a questão do peso real dos mandatos e da obrigatoriedade, termos chamado a atenção que a pandemia continuava e, portanto, é preciso dizer que há algum cuidado. Agora, é muito difícil ter uma mensagem com nuances quando a própria cansaço e a fadiga pandémica já estavam instalados e, portanto... Essa fadiga era evidente da parte das pessoas, já se viam, embora em Portugal em menor dimensão, ou infinitamente menor dimensão, grupos a contestar, enfim, a contestar, perdão, a contestar não só, enfim, a vacinação, mas as próprias limitações. Como médico, a parte económica do país é uma preocupação sua, isto é, eu sei que o médico de saúde pública deve preocupar-se com a saúde pública, mas não há saúde pública se não houver crescimento económico, se não houver essas empresas não puderem trabalhar. Esse equilíbrio, essa parte do problema foi tida em conta e deve ser tida em conta, Bernardo? Claro que vai ser tido em conta. Aliás, eu lembro-me de uma entrevista mesmo também, logo em abril ou maio de 2020, que não há um antagonismo entre saúde pública e economia. Não há. Até Não há? porque não há um antagonismo. Mas repara, em Xangai são 25 milhões de pessoas fechadas durante 2 meses. A China tem uma ideia da política Covid, política zero, em que encerra as pessoas. O nosso país, em abril de 2020, fechou. E houve outros momentos em que encerrou por completo. Eu julgo que há momentos diferentes e é preciso dizer isso, que é, março de 2020 é um momento em que nós não sabíamos nada, ou quase nada. E, portanto, aí o princípio de precaução entrou de uma forma diferente, no sentido de fazer com que ganhássemos tempo e evitássemos sermos contagiados por algo que não conhecíamos. Ganhámos tempo no sentido de saber tratar e também dar tempo também para o desenvolvimento de vacinas. E, portanto, há aqui muitas coisas que faltam no discurso e às vezes fazem-se comparações que são completamente impossíveis e que não são honestas entre março de 2020, março de 2021 e março de 2022. São momentos com conhecimentos completamente diferentes e, portanto, as medidas teriam que ser diferentes. Completamente distintos. E há aqui 2 ou 3 coisas, eu posso dar exemplos de um lado ou no outro. Primeira coisa que eu gostava de dizer é que, relativamente a março de 2020, e é preciso ter noção que era o contrafactual, ou seja, o que é que aconteceria se nós não tivéssemos feito. E, portanto, os nossos exemplos eram os exemplos espanhóis e italianos, de facto, com perdas muito substanciais. Relativamente à questão económica... Perdas humanas e depois todas as perdas em toda a perdas mais são uma coisa, mas a verdade é que é preciso pensar em não só daquilo que poderia ter acontecido caso não se tivesse sido feito essa situação, e depois, e agora completando de outra vertente, que é as consequências a longo prazo da infecção Covid, que é uma coisa que está a acontecer já nos Estados Unidos, no mercado de trabalho, com ausências progressivas das pessoas do local de trabalho, e até numa política social bastante menos de suporte do que aquilo que nós temos, e com um impacto no mercado de trabalho. Portanto, a doença... Não estou a perceber, é o impacto da doença na capacidade das pessoas de trabalhar, é isso que está a dizer? Sim, não só o agudo, mas também a questão crónica. E há aqui uma coisa que é a questão de... Nós não estamos a falar de coisas de outro fenómeno de saúde que não têm caráter exponencial. Estamos a falar de algo que tem um caráter exponencial, ou seja, naquele preciso momento conseguia capturar e multiplicar e capturar a sociedade como um todo. No reverso, e isso também acabei por chamar a atenção em momentos também que me pareciam fulcrais, por exemplo, nós tivemos um claro subaproveitamento daquilo que era o ar livre. E sobretudo a partir do momento em que nós tínhamos as pessoas vacinadas, e eu chamo a atenção um ponto crítico para mim, que foi julho de 2021. Julho de 2021 foi
um momento muito importante, porque nós tínhamos uma parte da população classicamente vulnerável vacinada, sobretudo as pessoas com mais de 30 anos. E demorámos tempo a fazer vingar, a meu ver, uma política, como digo, política desplanada. E isto, a política desplanada, entre aspas, vai também radicar em lições que nós aprendemos na primeira metade do século XX, que parece que foram esquecidas de alguma forma, que tem a ver com aquilo que foi a vivência ao ar livre, muito mais marcada na sequência de pós-1918, da gripe pandémica, e também ainda numa altura em que nós estávamos a lidar com uma doença terrível, que ainda hoje em dia nos dá trabalho, que é a tuberculose, e que aprendemos, na prática, a ter edifícios mais ventilados, pés direitos mais altos, aulas ao ar livre, e portanto há aqui ainda todo um património ainda por explorar. E outra coisa que vale a pena dizer relativamente a esta questão da economia, André, que é alguma lentidão de adaptação de algumas normas e procedimentos foram mais penalizadores daquilo que precisavam de ser, por causa de não haver essa velocidade. Mas houve a certa altura da parte dos empresários, da parte das empresas, da parte dos gestores, e falo não só de grandes empresas que têm mais capacidade, mas dos microempresários, houve menos capacidade, houve essa reclamação de que as medidas estavam de alguma forma a sufocar a economia. O Bernardo fez parte do grupo privilegiado de aconselhamento e que acompanhou esta área em concreto. E essas preocupações dos microempresários, dos pequenos empresários, passaram para vocês, eram avaliadas ou a certa altura havia a noção de que a seguinte ideia, não podemos correr riscos, ponto final? Eu fiz parte do grupo das linhas vermelhas e, portanto, era na prática daquilo que era apenas uma das vertentes do aconselhamento, em termos políticos e com a legislação da sociedade. Sim. Não cheguei a ter esse papel, mas vou dar um exemplo concreto que para mim me pareceu que não foi devidamente valorizado no tempo certo. Por exemplo, a distinção entre aquilo que eram atividades económicas em que as pessoas tinham opção de se dirigir e escolher, e eu estou a falar de exemplos concretos de restaurantes, hotéis, este tipo de coisas, contrastando com atividades que as pessoas não têm opção, e nomeadamente estou a falar de serviços públicos, serviços de saúde, escolas, etc. Há aí uma quarta distinção, e portanto, demorou-se um bocadinho, e eu julgo que aquilo que basicamente me pareceu também ser um equilíbrio foi, das alturas mais equilibradas, até a meu ver, foi de facto fevereiro de 2022 até abril de 2022, Sim. em que se conseguiu chegar a um equilíbrio. Agora, nós efetivamente cometemos erros previamente. Eu julgo qual foi o maior erro? O erro. Comunicação. Acho que não posso escolher. O que é na comunicação? Acho que o que é na comunicação? Na prática, ser capaz de transmitir uma noção clara de risco para que as pessoas tomassem de forma mais possível voluntária medidas para se protegerem e adaptar este tom e a forma como estamos a comunicar a diferentes momentos pandémicos. E sentiu-se em mais Mas havia um esforço, quer dizer, aquilo que se sentiu é que Portugal, ao contrário do que acontecia noutros países, quer os média, por exemplo, destacaram as televisões, as rádios, os jornais, os sites, durante um longuíssimo período de tempo, mantiveram em destaque a questão da Covid. Além disso, houve reuniões que foram semanais, quinzenais e que demoraram tempo a ser até descontinuadas. E isso já não acontecia no resto da Europa. Isto é, o governo procurou sempre, de alguma forma, manter alguma atualização informativa. Comunicar mais não é necessariamente comunicar melhor. E aquilo que aconteceu com uma coisa que foi claramente foi uma certa, posso usar o termo, uma fibrilação de comunicação. Ou seja, na prática nós tínhamos pessoas com alavancagem mediática importante e responsabilidades políticas a passarem mensagens dispares. E muitas vezes com órgãos até de soberania a passarem mensagens diferentes. Isto foi bastante mais claro. Mas aqui, entre o Governo e a Presidência da República, eu não quero criar nenhum problema diplomático. Sim, por exemplo, não, mas foi notório, quer dizer, e factual, não vale a pena estarmos a voltar a isso, e acho que até os erros desse género, em termos de comunicação, foram bastante mais evidentes até janeiro de 2021, porque depois de janeiro de 2021 as coisas mudaram, efetivamente, passou a haver um pouco mais de cuidado da forma como se comunicava. Mesmo assim, continuamos a cometer alguns erros, mas efetivamente aquela noção clara desde abril de 2020 até janeiro de 2021, mas sempre aquela noção de dizer isto já acabou, querer fechar o ciclo, querer dizer que era o meu mas as pessoas estão ansiosas por isso, apesar destes números das últimas semanas, agora começaram a cair
de forma muito clara, mas que subiram e estávamos já outra vez na liderança, já não éramos o camisola amarela, mas quase, do número de infectados. As pessoas estão fartas e cansadas. Nós não nos vamos ver livres disto. Isto é, a Covid vai se transformar e retransformar, e mesmo vacinar, enfim, eu tenho as 3 vacinas e apanhei Covid com todos os cuidados, e custou-me, fiquei pouca febre, mas alguma febre, muito cansado, e durante um mês andei bastante fatigado. Nós não nos vamos ver livres disto, isto é realmente uma coisa que se vai manter anos e anos a fio, é isso? Essa pergunta dos 100 milhões, digamos assim, mas há uma premissa que é importante. Quem estuda isto, os biólogos evolucionários, prevêem na prática aquilo que se passou, ou seja, perante a capacidade de mutação do vírus é ter variantes com maior transmissibilidade e maior invasão imunitária. Pronto, e foi isso que se passou até agora. A severidade, que é aquilo que nos preocupa também, é algo imprevisível. Apesar de que o que é que acontece com a exposição populacional que nós tivemos, e perdas, infelizmente, nós estamos hoje numa população que já teve mais contacto com este vírus do que aquilo que éramos, obviamente, em 2020. O que faz com que, provavelmente, à medida que o tempo vai passando, nós consigamos ter uma maior proteção aguda desta patologia, ainda com a possibilidade de termos uma variante mais severa que aconteça. E, portanto, isso é um bocadinho Mas pode acontecer, imprevisível. mas é possível acontecer. A ideia que todos temos, mais ou menos, não sou porta-voz de ninguém, mas a ideia generalizada é de que à medida que o tempo vai passando, embora surjam novas variantes que podem ser mais contagiosas, por outro lado, são menos severas e, portanto, têm efeitos na saúde menores. Isso é uma coisa linear ou pode sofrer essa alteração que o Bernardo está a dizer? Pode sofrer, e aqui uma coisa um pormenor que o André citou que é importante, que é esse mês em que ficou menos bem, e muitas vezes as circunstâncias, para além de nos termos livrado, entre aspas, termos diminuído a probabilidade de dificuldades agudas por causa da vacinação, que nos deu algum contributo de defesa, em tempo recorde, diga-se de passagem. O que nós temos ainda pela frente é, nós fizemos vacinas melhores, sobretudo vacinas que consigam bloquear a transmissão de forma mais efetiva, que será uma das grandes chaves que nós precisamos, as chamadas vacinas de mucosas. A Moderna vai fazer uma nova vacina que vai sair agora no verão, segundo o link. Vamos ver como é que a vacina de adaptação também a novas variantes. Agora, mas não é ainda aquilo que me parece que é chave, que é a questão de uma vacina que nos permita bloquear a transmissão na população. Essa seria a mais importante. Agora, só para concluir a ideia da evolução e dos problemas, que é aquilo que está a acontecer com a literatura, a forma como as coisas estão a avançar e que não tem passado, sobretudo em Portugal, tem começado a aparecer, mas de forma lenta, eu acho que são 2 componentes. É a questão da Covid longa, que tem a ver com uma percentagem de nós que continua a ter sintomas passado 2 meses da infecção, às vezes até infecções ligeiras, mas depois este vírus... Qual é a percentagem de pessoas que têm o chamado Covid longo? Nós estamos há estimativas várias, aliás, eu ser sempre conservador diria entre 5% a 10% daquilo que me parece, gente. Apesar de haverem estimativas superiores. Agora, este vírus tem propriedades que são protrombóticas, ou seja, promovem pequenos trombos, e tem alguma afinidade neurológica. E aquilo que nós temos, e às vezes é difícil dizer isto, mas é preciso dizê-lo, que pessoas que perderam o olfato, provavelmente para a vida. E perder o olfato para a vida é só simplesmente um sintoma daquilo que é, na prática, descerebração. Ou seja, nós temos impacto neurológico, claro. Além disso, nós temos também literatura a dizer que as pessoas têm mais probabilidade de ter fenómenos tromboembólicos e com eventos cardiovasculares e isquémicos nos X períodos de meses após a infecção. Mas isso já há evidência empírica sobre isso mesmo. Sim, isto é evidência. Agora, e relevante, isto é, nós estamos a falar de uma coisa, apesar de tudo pequena, mas que tem importância, é isso? Isto é, do ponto de vista percentual. Sim, estamos a falar de um aumento de risco relativo importante. E, portanto, o que é que me parece que nós estamos a fazer, e falando ainda do tempo que nós vivemos a pandémicos, nós aceitamos coletivamente o risco. Aquilo que me parece neste momento é que há uma aceitação social. Ou seja, fizemos uma troca, há uma aceitação social em que sabemos que temos que assumir este risco, porque temos que viver e temos que manter as sociedades ativas e manter o emprego. Pronto, só que isso é uma falácia parcial. Porquê? Porque na prática o que nós temos em cima da mesa é algo que nos pode provocar danos para a vida e danos sociais, uma porcentagem importante. E sem recorrer a obrigações, e é isso que eu ponho em cima da mesa, sem recorrer a obrigações, há a possibilidade de instalar uma mensagem, falta o segundo ponto que eu ia referir, que é, nós podemos adotar medidas coletivas que nos permitem ter uma diminuição da probabilidade de transmissão
e até melhorar coisas que nós estávamos a negligenciar. Então o desafio, Bernardo, as 3 medidas, quais são essas medidas, ou as 5 medidas que deveríamos tomar já, para que isso acontecesse? Não, há uma primeira que tem que ser que na prática há que pôr no centro da discussão a questão daquilo que se chama a qualidade do ar interior e da ventilação. Okay? E isto, em termos de medidas concretas, é tão simples como falar disto e sensibilizar as pessoas para maior ventilação, maior abertura de janelas, pensar em espaços que não são devidamente ventilados, na possibilidade de os modificar, instalando, por exemplo, um filtro HEPA, ou até mesmo repensar o esquema de ventilação do edifício. Eu sei que isto às vezes parecem coisas que são dispendiosas, e são, algumas delas são, nomeadamente as alterações estruturais de ventilação, só que aquilo que nós temos de evidência também, isto na malta de engenharia, é preciso também chamá-los e pô-los no centro disto, que é, já está comprovado que espaços melhor ventilados e com qualidade do ar interior fazem com que as pessoas, dentro desse espaço, tenham performances cognitivas até 25% superiores. E, portanto, nós estamos a falar de dinheiro. Tem vantagens de produtividade e que, portanto, não é um investimento no vazio, além de se reduzir a incidência da Covid. Não é só da Covid, a incidência de outras infecções respiratórias. De outras infecções respiratórias, reduz a ausência de pessoas e, portanto, do trabalho e, portanto, aumenta a produtividade e, de facto, faz parte desse investimento. Medida 1, melhorar o ar que respiramos em espaços fechados e repensar, de alguma forma, esses espaços. Sim, okay. Mais alguma medida que julga... Medida 2, que já escrevemos também com colegas em 2021, que é nós revisitarmos um bocado como é que nós nos comportamos em fases epidémicas de patologia respiratória. E quando eu falo disto, basta puxarmos de fita atrás e lembrar-nos de alguns anos que foram extremamente marcados em termos de gripe, com urgências completamente sobrelotadas e coisas do género. Nesse contexto, é perfeitamente possível, se as pessoas tiverem os canais de comunicação adequados e transmitirem a mensagem adequada, nós passarmos a ideia da recomendação do uso de máscaras em determinados períodos. Ou seja, em determinados períodos e sobretudo em espaços fechados, termos a ideia mais asiática, digamos, do uso de máscaras. Sempre. Sim, porque na Ásia é um costume acontecer, hoje toda a gente já sabe isso. Eu recordo-me ter ido ao Japão no ano 2000, por volta do ano 2000, e ter sido a primeira vez que vi no metro várias pessoas com máscara, eram pessoas que estavam constipadas ou com gripe e que usavam essa proteção. O homem é um animal de hábitos e habitua-se, mas a verdade é que parece que a questão da máscara não ficou. As pessoas quiseram ver-se livre da máscara e tem vindo a cair de forma muito substantiva. Eu hoje enquanto entro num café, não vejo ninguém de máscara, raramente vejo. Os empregados não estão de máscara, por exemplo. Eu acho que se politizou um bocadinho a questão da máscara e começou-se a recorrer a uma versão que me parece muito limitada daquilo que é a liberdade. Sobretudo a circunstância que diz respeito à forma como nós interpretamos o nosso papel coletivo na sociedade e a forma de cuidarmos dos outros. E ainda acrescento outra mais-valia, duas mais-valias, pelo menos a questão do uso recomendado de máscara em diferentes situações. Primeiro, nós temos evidência da malta que tem as alergias ao pólen e etc., que passa muito mal na primavera, com ganhos claros do uso de máscara, ou mesmo ao ar livre, para evicção do contacto com partículas alergénicas. E isto evidenciado por imunoalergologistas, portanto, há aqui uma hipótese. E eu falo também de um conjunto de doentes vasto, e vamos falando de doentes de tuberculose, doentes que estão a fazer tratamento para o cancro, doentes até tratamentos dentários, por exemplo, em que estamos a desmistificar um bocadinho o uso da máscara. Uma das coisas que acontecia também era uma própria imagem negativa do uso da máscara no público, em via pública, e de facto há circunstâncias em que isso se justifica. Agora, não podemos fazer de conta que não houve também uma certa politização excessiva e até, não sei. Houve a certa altura, enfim, havia uma parte também era relevante do ponto de vista pedagógico, se as crianças deviam não usar ou não usar máscara, e que havia muitos pedagogos e professores que consideravam que tinha sido um período demasiado longo e que também tinha efeitos colaterais no próprio relacionamento das crianças e na forma até de comportamento das crianças que era um peso que deveria ser tido em conta e que portanto, aconselharia interromper a questão das máscaras nas escolas. Mas as máscaras é outra ponto que me parece uma sugestão boa que o Bernardo está a dar, que é de ser, de facto, uma questão cultural. Há um momento em que há uma recomendação do ponto de vista da DGS, dizer, estamos num período viral elevado, recomenda-se que as pessoas, quando estão em transportes públicos ou em zonas públicas, usem máscara. Faria sentido acontecer. Muito bem. Sim, a terceira medida, para meu ver, e feito para
acho que defender aqui uma instituição que continua a ser, e, ao longo da pandemia, cometendo erros e outras coisas bem feitas, que é a Direção-Geral de Saúde, que é, nós não podemos continuar a pedir sei lá, milagres e pressionar respostas muito rápidas e ajustadas a uma organização que precisa de ver reforçados os seus meios e precisa também de ter incentivos para que as pessoas se aproximem e que haja capacidade de recrutamento. Nós, nesta altura, nós temos um déficit em termos de administração pública em alguns setores que precisamos de dar a volta em termos de incentivos. Eu faço a comparação da Direção-Geral de Saúde, em que colegas que estão em unidades locais ganham mais do que colegas que estão na Direção-Geral de Saúde. Portanto, não há incentivo das pessoas se aproximarem nesse contexto. É difícil até reter o talento ou atrair talento numa circunstância dessas, em que não é financeiramente competitivo e temos profissionais competitivos, sim. Não, isso é um problema transversal, função pública, ok? Mas nesta prática da Direção-Geral de Saúde, isso que eu queria defender é que muito foi feito pela Direção-Geral de Saúde ao longo destes 2 anos e 4 meses, com o nível de recursos que tinham. Muitos casos, sim. Acho que os portugueses, parece-lhe que os portugueses olham para a DGS como uma entidade credível. Eu julgo que estes 2 anos foram muito complicados e muito intensos, sendo que alguns erros de comunicação não são tão fáceis assim de esquecer. Portanto, Por exemplo, erro é que... Não, portanto, temos aqui, por exemplo, a fase inicial da comunicação na Covid, sim, com as a questão das máscaras se deviam ou não usar e tudo isso, pronto, com muitas hesitações. O Natal de 2020 também... Mas o Natal foi uma decisão política, não é? Sim, mas algumas comunicações associadas também não correram. Houve, mas era uma decisão política, quer dizer, o governo decidiu, de alguma forma, dar o bónus do Natal e do Ano Novo às pessoas, sabendo que depois havia riscos, só que o risco foi muito superior ao que se estimava. Portanto, o mês de janeiro, fevereiro e março foram verdadeiramente catastróficos do ponto de vista das infecções e da mortalidade. Chegámos a ter 18 mil infecções por dia, o que na altura, ou 20 mil, era um número absolutamente... hoje já é normal, mas o número de vacinados na altura estávamos no início. Eu contra mim falo numa circunstância, que é, falando, por exemplo, na altura, depois temos passado aquilo que passámos no último trimestre de 2020, eu senti realmente que também não havia outra alternativa sem permitir que as pessoas pudessem passar. O problema não foi aquilo, foi depois não haver qualquer tipo de medida de contenção. Aquilo que nós temos em 2022 pareceu bastante acertado, foi acertar o calendário escolar, pelo menos para travar adiar, a disseminação. Para travar, adiar. Certo. E não estamos a falar de privar as pessoas do calendário escolar, simplesmente estamos a ajustar. E isso era algo que, devidamente planeado e antecipado, podia ajudar. Mas acho que o mais importante em termos para a Direção-Geral de Saúde, que nós temos que pensar que há uma forma pública por fazer, e a Direção-Geral de Saúde tem uma situação, em termos de contexto, que fica um bocadinho presa entre aquilo que é a parte técnica e a parte política. E houve momentos em que se confundiu esses papéis. E isso não ajuda. Não é natural que se confundam, não é natural que se confundam, isto é, tudo é política. Embora existam depois governos, mas tudo é política, quer dizer, as relações entre as pessoas têm um lado político. A Direção-Geral de Saúde comunica, logo tem que fazer política. E depois tem, enfim, agora, pode haver boa e má política. Mas é difícil despolitizar. Não, eu julgo que aqui precisa de haver uma certa reflexão de que grau de autonomia que se quer, nomeadamente uma instituição de saúde pública nacional, sobretudo a Direção-Geral de Saúde, em conjunto com o INSA, por exemplo, e já estava em cima da mesa a haver aqui alguma mexida em termos orgânicos para até uma coisa, até eliminar redundâncias e ganhar massa crítica. Porque uma das coisas que também faz falta perceber é quando nós falamos em reformas, não estamos a falar necessariamente ou em cortes ou em aumentos. Por exemplo, uma coisa tão simples como a reatribuição e fazer com que as pessoas não estejam a fazer coisas redundantes e juntar massa crítica é o suficiente até para ganharmos eficiência e mais resultados. E, portanto, o que lhe parece é que Bernardo parece-lhe que devia haver um redesenho, deviam ser aproveitado ou aproveitar este momento para redesenhar a forma como a Direção-Geral de Saúde funciona, quer em termos, enfim, da própria carreira, quer dos próprios poderes, quer da própria autonomia que tem em relação ao governo. Ser uma espécie de regulador, como se fosse uma espécie de regulador da saúde, enfim, com um pouco mais de independência do que tem. É isso que me parece que seria ajustado. Há várias formas de o abordar e uma das coisas que é engraçado a falar é da regulação, que é outra coisa que vale a pena dizer em Portugal. Nós andamos muitas vezes às voltas com os sistemas de saúde para trás e para a frente, ou mais privado, mais público, mais privado, mais público, em coisas que às vezes não fazem sentido nenhum. Sim, mas em termos de manicaísmo. É esse choque, sim, é uma coisa muito ideológica, sim, é verdade, sim. Pronto, mas
nada funciona sem uma regulação de vida. E mesmo hoje, em tempos, mesmo hoje, no momento presente e com o sistema de saúde que temos, precisamos também dessa circunstância de uma regulação mais forte, uma regulação com meios para que, mesmo que exista uma transição de sistema, isso seja devidamente calculado em termos de regulação. No que toca à saúde pública, eu julgo que é um bocadinho na mesma linha, ou seja, nós precisamos de um desenho que permita uma melhor resposta. Eu julgo que Portugal, francamente, teve bem em alguns momentos, teve mais ou menos noutros, esteve mal, e aquilo que eu recordo mais é a questão da comunicação, sim, e também de outra coisa, que é da incapacidade de ajustar ou de meter outra mudança de velocidade quando era preciso, nomeadamente adaptações normativas e respostas menos burocráticas. Houve exemplos vários ao longo do tempo em que houve uma resistência muito grande a abdicar de procedimentos burocráticos lentos em prol daquilo que era o bem populacional. E isto é uma questão cultural e que É é uma questão necessário cultural, mudar. sim. Houve alguma falta de flexibilidade, embora, por outro lado, houve decisões que foram tomadas em Conselho de Ministros que careciam de se passarem pelo Parlamento do ponto de vista constitucional, nomeadamente no que diz respeito à restrição de alguns direitos, liberdades e garantias que foram condicionadas e que passaram por, enfim, por decisão em Conselho de Ministros e não pelo Parlamento. Mas percebo o que está a dizer, quer dizer, houve aqui de facto houve alguma falta de flexibilidade e uma falta e é preciso agir com flexibilidade em pandemia, não é? Estou a falar de uma circunstância muito simples, até aliás, há dois pontos muito interessantes aquilo que eu vou dizer, André, que é uma, quando nós tivemos a viragem da presença do vice-almirante, houve uma espécie de um estabelecimento de cadeia de comando bastante mais efetivo e eficiente. E o que eu me refiro são os quadros intermédios e na forma como as coisas foram geridas. A gente estava a referir em decisões a nível central. Mas nas decisões a nível central é muito interessante que a lei pandémica que saiu, o projeto de lei, de lei pandémica, que irá ser agora discutido, inferma dos mesmos males de falta de percepção de necessidade de revisão constitucional ou de ajustes constitucionais para que aquilo seja devidamente enquadrado. E, portanto, moral da história, acho que neste contexto nós ainda temos bastante para aprender e sobretudo, se nós queremos aquilo que eu continuo a deixar a mensagem, que é para as pessoas não pensarem que é quem deixar para os filhos. Ou seja, que tipo de resposta que nós devemos ter. Acho que houve aqui um conjunto de equívocos. De início, eu julgo que a resposta portuguesa até foi bem conseguida dentro daquilo que são as nossas limitações, mas de facto depois houve uma dificuldade de apreensão e uma coisa que quero destacar, que é, nós ao longo deste tempo, e com pena minha, eu conto já mais de uma dezena de colegas com muito valor, que simplesmente, e os internos, por exemplo, médicos internos da saúde pública foram essenciais nesta resposta, porque eram indivíduos que dominavam melhores tecnologias, que eram mais assertivos nesse contexto. Mas em relação a especialistas vindos desse lote e especialistas recentes, depois daquilo que foi algumas fases da pandemia, houve também uma certa desilusão com a incapacidade de evolução do sistema. E, portanto, isto é um problema transversal. Eu sei que há uma noção de uma falta de atratividade, mas, de facto, há coisas que não passam necessariamente com a questão financeira, salarial. Passam por uma questão de organização e perspectiva. Isso. É o que se tem visto, aliás, há muita transferência de médicos do setor público para o privado, não apenas por causa do salário, até em alguns casos o salário é idêntico, não no caso das FIAs que ganham mais, mas também por causa da capacidade organizativa que os hospitais privados, por serem mais pequenos, por terem estruturas mais recentes, por terem maior flexibilidade, conseguem responder. Bernardo Gomes, eu agradeço as explicações que nos deu, a simpatia e também, enfim, o contributo que deu durante este período de pandemia para nos ajudar a todos a cometer menos erros e a passar por este período que foi tão difícil. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, André. Obrigado.